20 anos atrás, Angelina Jolie adotou um menino do Camboja, uma decisão que mudaria para sempre a vida de ambos. Esse menino era Maddox, seu primeiro filho e aquele que esteve ao seu lado em todos os momentos. Mas à medida que cresceu, ele escolheu trilhar seu próprio caminho, longe do brilho e glamour do mundo de seus pais. Então, onde ele está agora? E como foi sua trajetória ao longo dessas 2 décadas? Vamos mergulhar em sua incrível história. Esse menino nasceu em uma vila no Camboja, em agosto de 2001. Seus pais biológicos lhe deram o nome de Rat Vibol. No entanto, as circunstâncias de seu nascimento o colocariam em um caminho que ninguém poderia ter imaginado. Apenas 7 meses depois de vir ao mundo, ele foi levado para um orfanato na cidade de Battambang. O que aconteceu com seus pais permanece um mistério. No Camboja, muitas crianças em orfanatos ainda têm pais vivos, mas a pobreza e as doenças levam algumas famílias a tomar decisões impossíveis. Diante de dificuldades esmagadoras, alguns pais abandonam seus filhos e, nos piores casos, os vendem. Às vezes para famílias amorosas no Ocidente, mas muitas vezes para uma vida de sofrimento inimaginável. Para Rat Vibol, o futuro parecia incerto, talvez até sombrio. Deixado para trás em um orfanato sem que ninguém viesse buscá-lo, ele poderia facilmente ter crescido em um sistema que oferecia pouca esperança. Na época, os orfanatos do Camboja eram carentes de pessoal e recursos, deixando muitas crianças lutando com condições precárias. Rat Vibol poderia ter acabado nas ruas, conseguindo, na melhor das hipóteses, apenas $1 por dia para sobreviver. Suas chances de escapar dessa dura realidade pareciam mínimas. Mas o destino, ao que parece, tinha outros planos para esse pequeno menino. Em 2002, um momento transformador aconteceu. A história de Rat Vibol tomou um novo rumo quando a atriz de Hollywood Angelina Jolie visitou o Camboja. Aos 27 anos, Jolie já era uma sensação internacional, famosa, rica e profundamente tocada pelo país onde havia filmado Tomb Raider. Ela desenvolveu uma conexão especial com o Camboja, seu povo e suas crianças. Durante uma visita a um orfanato local, conheceu Rat Vibol, e o que viu mudaria a vida dele para sempre. Mais tarde, Jolie revelou: "Chorei e chorei quando o vi deitado em uma caixa suspensa no teto." Mas o que realmente capturou seu coração não foi apenas a cena do bebê, foi o momento em que ele sorriu para ela. Enquanto todas as outras crianças choravam, Rat Vibol se levantou, com seu rostinho irradiando uma força e resiliência que pareciam impossíveis para alguém tão pequeno. Naquele instante, Jolie soube que precisava trazê-lo para sua vida. Adotar Maddox foi mais do que um ato de amor. Foi um ponto de virada na vida de Jolie. Na época, ela estava no auge de sua carreira, uma estrela de Hollywood conhecida tanto por sua personalidade rebelde quanto por seu talento. Mas, por trás da fama, lutava contra problemas de saúde mental, períodos de autodestruição e uma busca incessante por significado. A maternidade mudou tudo. Eu sabia que, uma vez que me comprometesse com Maddox, nunca mais seria autodestrutiva, admitiu mais tarde. Foi uma promessa não apenas para ele, mas para si mesma. Ela o nomeou Maddox, que significa filho da fortuna. Um nome que parecia destino para um menino cuja vida estava prestes a ser transformada de maneira inimaginável. De órfão abandonado a filho de uma superestrela mundial, seu futuro mudou num piscar de olhos, junto com a herança de milhões de dólares. Para Jolie, era a realização de um sonho. Ela estava radiante. Esse era seu primeiro filho, e o vínculo profundo que compartilhavam parecia ter superado todas as adversidades. O menino que antes enfrentava um futuro incerto, agora tinha uma vida repleta de amor, oportunidades e uma fortuna, além de qualquer expectativa. No entanto, adotar Maddox estava longe de ser uma tarefa fácil. No início, seus parentes tiveram dificuldade em entender sua decisão. Ela era uma das maiores estrelas de Hollywood,
Levava uma vida de alto perfil, sempre viajando pelo mundo, e, de repente, decidiu se comprometer a criar uma criança sozinha. Não era o caminho habitual para uma jovem atriz no auge da carreira. Até mesmo seu então marido, Billy Bob Thornton, não apoiou a decisão. Ele deixou claro que não tinha interesse em ser pai, o que só aprofundou as fissuras em um casamento que já estava fragilizado. Mas Jolie, conhecida por sua determinação feroz, não recuou. Ela traria Maddox para casa, com ou sem a aprovação de ninguém. Porém, a verdadeira batalha não era apenas pessoal, mas também legal. No momento em que Jolie estava no processo de adoção de Maddox, o governo dos Estados Unidos impôs uma moratória nas adoções vindas do Camboja, devido a preocupações crescentes com o tráfico de crianças. Isso interrompeu inúmeros processos, deixando muitos pais adotivos em uma situação de incerteza. De repente, a adoção de Jolie estava sob escrutínio, enfrentando atrasos e obstáculos jurídicos que pareciam quase intransponíveis. Então veio outro golpe. Lauren Galindo, a mulher que havia ajudado a intermediar a adoção de Maddox, foi condenada por fraude de visto. A revelação lançou uma sombra sombria sobre todo o processo, alimentando ainda mais o frenesi da mídia que já se formava. A imprensa foi implacável. Alguns acusaram Jolie de comprar uma criança, enquanto outros criaram narrativas ainda mais sombrias. O boato mais chocante sugeria que a mãe biológica de Maddox, se é que ainda estava viva, o havia vendido por apenas $100 em um ato de puro desespero. Era uma acusação cruel e infundada, mas que permaneceu circulando nos tabloides. Até o FBI entrou na investigação para determinar se a adoção de Maddox fazia parte de um esquema ilegal de tráfico de crianças. Embora Jolie tenha sido absolvida de qualquer irregularidade, as manchetes deixaram uma marca permanente nessa experiência. Apesar da controvérsia, o momento em que Maddox chegou aos Estados Unidos foi nada menos que transformador. Ele não era apenas mais uma parte do mundo de Jolie. Ele se tornou o centro dele. Ela descreveu a maternidade como um despertar, um ponto de virada que deu um novo significado à sua vida. Eu sabia que uma vez que me comprometesse com Maddox, nunca mais seria autodestrutiva, disse ela mais tarde, e manteve essa promessa. Aqueles que conheciam Jolie na época perceberam uma mudança dramática. A atriz rebelde, que certa vez usou um frasco com o sangue de Billy Bob Thornton no pescoço, havia desaparecido. Jolie rapidamente se separou de Billy Bob Thornton, um rompimento que parecia quase inevitável, dado o desinteresse dele em assumir a paternidade. Com o casamento para trás, ela se dedicou completamente à criação de Maddox. Nos primeiros anos, ele era o seu mundo, e o vínculo entre eles se fortalecia a cada dia. Aos 3 anos, Maddox fez sua primeira aparição no tapete vermelho, no Festival de Cinema de Veneza de 2004, durante a estreia de O Espanta-Tubarões, e ficou claro que ele havia herdado o carisma natural da mãe. Com o cabelo preto estilizado em espetados ousados e uma energia contagiante, ele roubou a cena. Brincava com o rosto de Jolie, segurava-se nela como se ela fosse todo o seu universo. E naquele momento, era. Até a lenda de Hollywood Robert De Niro notou o carisma do pequeno, embora Maddox, por sua vez, parecesse completamente indiferente ao grande ator. Então, em 2005, a vida de Jolie tomou outro rumo inesperado, quando ela conheceu Brad Pitt no set de Sr. Mama Smith. O que começou como uma relação profissional rapidamente se tornou algo muito mais profundo. No final daquele ano, Pitt já não era apenas parte da vida de Jolie. Ele havia se tornado uma figura paterna para Maddox. O vínculo entre eles foi natural, quase instintivo. Pitt, que há muito sonhava com a paternidade, iniciou o processo de adoção de Maddox, tornando-o oficial no início de 2006. Não era apenas uma formalidade legal, era um compromisso, uma promessa de que ele estaria presente dali em diante.
Em 2008, após 3 anos construindo sua família, Jolie deu mais um passo significativo ao adotar Zahara, outra criança que precisava de um lar amoroso. Pouco depois, ela e Brad oficializaram a união, marcando o início de uma família ainda maior. Brad, abraçando completamente seu papel de pai, adotou oficialmente Maddox, junto com Zahara e seus outros filhos. Com 3 filhos biológicos e 3 adotados, a família de Jolie e Pete tornou-se um belo símbolo de amor, diversidade e inclusão. Maddox, o primeiro filho, não era apenas o mais velho dos 6 irmãos. Ele era o coração de uma família que transcendeu os limites tradicionais da paternidade. Quando Maddox tinha 6 anos, Angelina Jolie falava sobre o filho com um orgulho inconfundível. Ela o chamava de um pequeno homem inteligente, elogiando seu senso de humor e carisma. Para ela, ele não era apenas uma criança, era seu melhor amigo, sua pessoa mais incrível. O vínculo entre mãe e filho era extraordinário, quase inquebrável. Desde cedo, Jolie fez questão de que Maddox compreendesse suas origens. Ela o levava frequentemente ao Camboja, imergindo-o na cultura de seu país natal. Não se tratava apenas de visitar. Era sobre pertencimento. Ela queria que ele soubesse de onde vinha, que sentisse uma conexão além de um simples local de nascimento registrado em um documento. Mais do que isso, envolveu-o em seu trabalho humanitário, mostrando-lhe, na prática, o que significava lutar pelos outros. Talvez fosse inevitável que ele crescesse compartilhando sua paixão. Maddox não era apenas seu filho, era sua sombra, seu confidente, seu maior aliado. Mas, enquanto seu vínculo com Jolie só se fortalecia ao longo dos anos, sua relação com Brad Pitt contava uma história diferente, marcada por um distanciamento silencioso e uma tensão crescente. À medida que Maddox entrava na adolescência, a lacuna entre ele e Pitt se tornava mais evidente. Eles nunca foram particularmente próximos, uma realidade talvez moldada pela complexidade da vida de sua família sob os holofotes. O ritmo frenético de Hollywood, somado à constante vigilância da mídia, dificultava o florescimento de conexões genuínas. Mas, além das câmeras piscando e dos tapetes vermelhos, havia algo mais profundo em jogo. Quanto mais Maddox crescia e se tornava independente, mais ele se aproximava do mundo da mãe. Um universo definido pelo ativismo, escolhas artísticas ousadas e uma resistência incansável às normas da indústria. Independente e determinado, Maddox via em Jolie não apenas uma mãe, mas uma mentora, uma força da natureza cujas paixões estavam alinhadas com as dele. Desde pequeno, foi imerso em conversas sobre crises de refugiados, direitos humanos e política global, temas que moldaram sua visão de mundo e solidificaram seu senso de propósito. Os esforços humanitários de Jolie não eram algo que ele apenas observava, tornaram-se parte dele. Pitt, apesar de sua carreira lendária e fama mundial, muitas vezes parecia um estranho no mundo que Maddox e Jolie construíram juntos. A casa deles era repleta de arte, discussões sobre assuntos globais e um espírito de rebeldia contra convenções. Maddox abraçou tudo isso, sua identidade se entrelaçando cada vez mais com a visão da mãe. Apesar de fazer parte de uma das famílias mais famosas do mundo, Maddox conseguiu se manter, em grande parte, fora dos holofotes. Sua primeira aparição real em um tapete vermelho aconteceu em 2009, na estreia de Invictus, mas mesmo assim ele permaneceu relativamente discreto. Longe das câmeras, no entanto, ele era o centro do universo de Jolie. Não importava onde ela estivesse, seja em um set de filmagem, em campos de refugiados ou em reuniões diplomáticas, Maddox estava sempre por perto. A conexão entre os dois era inabalável, um vínculo que transcendia o típico relacionamento entre mãe e filho. Então,
veio um momento que sugeriu o caminho que Maddox seguiria no futuro. Em 2013, ele fez sua primeira aparição nas telas em Guerra Mundial Z, interpretando um zumbi que foi rapidamente eliminado. Foi um papel breve, de apenas alguns segundos, mas marcou seu primeiro contato com a vida em um set de filmagem. No entanto, sua verdadeira introdução ao cinema não viria através de grandes produções de Hollywood. Seria algo muito mais pessoal, profundamente ligado à sua identidade. Em 2016, com apenas 15 anos, Maddox deixou de ser apenas um espectador e começou a ingressar na indústria de forma significativa. Ele assumiu o papel de produtor executivo em First They Killed My Father, A Daughter of Cambodia Remembers, um filme original da Netflix, dirigido por sua mãe. Mas essa não era apenas mais uma produção para Jolie. Era um projeto de paixão, uma adaptação das memórias de Long Ung sobre sua sobrevivência ao genocídio do Khmer Vermelho, uma história que ressoava com as próprias origens de Maddox. Para ele, não se tratava apenas de aprender sobre cinema, era sobre compreender suas raízes. Jolie não estava apenas lhe ensinando a fazer um filme, ela estava ajudando-o a descobrir sua própria história. Ele vai e volta para o Camboja com frequência, mas desta vez seriam mais de 4 meses apenas no país, realmente lendo, ouvindo, aprendendo e absorvendo tudo sobre sua cultura e seu país, incluindo as partes muito, muito sombrias, compartilhou Jolie. Ela queria que ele enxergasse o Camboja além das paisagens deslumbrantes e dos pontos turísticos, que ele realmente sentisse seu passado, suas cicatrizes e a resiliência de seu povo. Enquanto Angelina Jolie e Maddox se aproximavam cada vez mais, a divisão entre pai e filho chegava ao ponto de ruptura. O infame incidente que mudaria tudo aconteceu durante um voo no jato particular da família, de França para Los Angeles, em 2016. Brad Pitt, supostamente embriagado, começou a discutir com Jolie. A tensão aumentou rapidamente e, em um momento que definiria para sempre sua relação conturbada, Maddox interveio, leal e protetor como sempre. Um testemunho posterior revelou: Brad Pitt estava bêbado e discutindo com Angelina Jolie. Quando Maddox entrou para defender a mãe e ficou na frente do pai, as coisas ficaram ainda mais intensas. O que exatamente aconteceu naquele avião continua sendo motivo de controvérsia, mas vários relatos sugerem que a briga se tornou física. Se Maddox atacou primeiro ou apenas se manteve firme, não se sabe ao certo, mas o estrago já estava feito. Quando o jato pousou, a situação havia saído completamente do controle. Em poucos dias, Jolie entrou com o pedido de divórcio, dando início a uma longa batalha pela custódia que aprofundaria ainda mais o afastamento entre Pitt e seu filho mais velho. Conforme o processo de custódia entre Jolie e Pitt se arrastava, Maddox adotava uma postura cada vez mais firme. Em uma das reuniões obrigatórias pelo tribunal, ele supostamente se recusou até mesmo a reconhecer o pai. Segundo a revista People, quando Pitt tentou se reaproximar, Maddox o interrompeu com uma declaração direta e devastadora: "Você não é meu pai." Em seguida, saiu da sala, deixando claro que a reconciliação não era uma opção. E não foram apenas palavras. Suas ações falaram tão alto quanto. Fontes revelaram mais tarde que Maddox havia formalmente solicitado para não ser mais obrigado a ver Pitt, um passo legal que consolidou ainda mais o distanciamento entre os dois. Ele também deu outro passo significativo após esse momento. Embora não tenha mudado seu nome legalmente, ele supostamente retirou Pitt de documentos não oficiais, optando por se chamar Maddox Jolie. Foi uma decisão silenciosa, mas poderosa, uma declaração pública de onde estava sua lealdade. Quando um paparazzo em Seul perguntou se Pitt o visitaria na universidade, a resposta de Maddox foi reveladora: "Não sei sobre isso.
O que acontecer, aconteceu. Seu tom era casual, mas a mensagem era clara. Não havia esforço para reconstruir a relação. Após isso, o papel de Maddox na vida de Jolie se tornou ainda mais significativo. Ele não era mais apenas o filho mais velho, tornou-se uma presença firme, um protetor e uma fonte de apoio inabalável. No meio das batalhas legais e do intenso escrutínio da mídia, ele permaneceu ao lado dela, não apenas como filho, mas como um jovem que escolheu sua lealdade. Seja em eventos humanitários, estreias de filmes ou simples passeios em família, Maddox estava sempre ali, uma presença constante ao lado da mãe. Talvez tenha sido esse vínculo profundo que levou a uma das decisões mais surpreendentes de Jolie. Em 2019, surgiram relatos de que ela havia decidido deixar toda a sua fortuna, estimada em 116 milhões de dólares, exclusivamente para Maddox, excluindo seus outros 5 filhos do testamento. A revelação gerou grande especulação. Por que apenas Maddox? Isso refletia a dinâmica familiar fragmentada após o divórcio? Ou era simplesmente um reconhecimento da conexão inabalável entre mãe e filho? Para aqueles que acompanharam sua trajetória, a resposta parecia evidente. Maddox esteve ao lado de Jolie em seus momentos mais difíceis. Não apenas como filho, mas como seu confidente mais confiável. A própria Jolie nunca escondeu o impacto profundo que Maddox teve em sua vida. Ele foi meu primeiro filho, disse ela certa vez. Ele me transformou em uma mulher de verdade. Foi Maddox quem primeiro lhe ensinou o significado de ser mãe, e de muitas maneiras, ele foi o catalisador da vida que ela construiu depois. Uma vida centrada na família, no trabalho humanitário e em uma independência feroz. Se alguém fosse dar continuidade ao seu legado, fazia sentido que fosse ele. Ainda assim, apesar de sua exposição precoce à indústria do entretenimento, passando a infância em sets de filmagem, sua breve participação como ator em Guerra Mundial Z e seu trabalho nos bastidores de First They Killed My Father, Maddox acabou percebendo que Hollywood não era onde suas verdadeiras paixões estavam. Em 2019, ele tomou uma decisão que surpreendeu muitos. Escolheu um caminho longe de Hollywood, distante da indústria que moldou a vida de seus pais. Em vez de seguir seus passos no cinema, ele fez as malas e se mudou para o outro lado do mundo para estudar bioquímica na Universidade Yonsei, na Coreia do Sul. Foi uma escolha ousada e independente, refletindo sua determinação silenciosa de construir uma identidade própria, além da fama de sua família. Jolie sentiu um misto de orgulho e emoção ao vê-lo partir. Estou tão feliz que ele tenha crescido e se tornado um bom homem. Digo isso porque ele é inteligente e está seguindo seu caminho, mas também porque é livre. Ele soube encontrar equilíbrio na adolescência. Compartilhou suas palavras carregadas de admiração e da percepção agridoce de que seu primogênito não era mais um menino. Maddox havia sido aceito em outras universidades renomadas, mas escolheu Yonsei, uma decisão que parecia profundamente pessoal. O rigoroso programa de bioquímica da universidade certamente foi um fator, mas havia outro elemento envolvido, sua proximidade com o Camboja. A Coreia do Sul não era apenas um lugar para crescimento acadêmico. Era uma ponte estratégica entre seu presente e seu passado, permitindo que ele permanecesse perto do país que moldou sua infância. Durante sua estadia em Yonsei, Maddox não se concentrou apenas nos estudos. Ele mergulhou na cultura local, dedicando-se a aulas de coreano várias vezes por semana. Ele já estava acostumado a se adaptar a novos ambientes, tendo crescido viajando o mundo com sua mãe. Mas dessa vez, era diferente. Essa era sua própria jornada, seu primeiro grande passo na vida adulta, longe da órbita protetora de sua família famosa. Nos últimos anos, Maddox se tornou uma espécie de ícone cultural no Camboja, um símbolo do que é possível alcançar. Seu sucesso,
sua educação e sua criação em meio aos holofotes contrastam fortemente com a realidade enfrentada por muitos cambojanos, onde as oportunidades são escassas e a vida é, muitas vezes, uma luta diária. No entanto, em vez de ser visto como alguém que partiu e nunca olhou para trás, muitos em sua terra natal celebram sua trajetória. Para eles, ele representa um sonho realizado, a prova de que um dos seus pode prosperar no cenário mundial. Há uma esperança silenciosa entre os cambojanos de que Maddox continue retornando, não apenas como visitante, mas como alguém que abraça suas raízes, aprofunda sua compreensão de sua herança e talvez um dia contribua significativamente para o país que lhe deu seu começo. Em 2022, Maddox atingiu um marco importante, seu 21º aniversário, entrando oficialmente na vida adulta. Deveria ter sido um momento de alegria e celebração, mas a portas fechadas, feridas não resolvidas ainda persistiam. Seu relacionamento conturbado com Brad Pitt era alvo de especulação há anos, e esse aniversário poderia ter sido uma oportunidade para uma possível reconciliação. Pitt, talvez sentindo o peso dos anos que passaram, fez um gesto sincero. Ele enviou a Maddox um presente cuidadosamente escolhido, acompanhado de uma carta escrita à mão. Palavras não ditas de um pai tentando se reaproximar, esperando consertar o que estava quebrado. Mas o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Maddox nunca respondeu. Nenhuma palavra, nenhuma ligação, nem mesmo um reconhecimento. Não foi apenas uma rejeição, foi uma declaração. Os anos de tensão, a raiva não expressada, o abismo que cresceu entre eles, tudo isso ainda estava lá, sem solução, e ao que parecia, imutável. Brad Pitt, um homem adorado por milhões, se viu incapaz de alcançar seu próprio filho. E embora provavelmente desejasse uma chance de fazer as pazes, estava claro que Maddox já havia feito sua escolha. Apesar das complexidades em seus relacionamentos familiares, uma coisa permaneceu constante: o vínculo inabalável de Maddox com Angelina Jolie. Ao longo dos anos, a relação entre eles evoluiu além da de mãe e filho. Ele se tornou seu confidente mais próximo, seu apoiador mais fiel e, de muitas formas, seu parceiro em causas humanitárias. Enquanto seus irmãos mantinham um perfil mais discreto, Maddox frequentemente acompanhava Jolie em suas viagens pelo mundo para ações humanitárias, provando que seu papel em sua vida não era apenas simbólico, era profundamente pessoal. Apenas alguns anos após estudar bioquímica na Universidade Yonsei, na Coreia do Sul, esse vínculo voltou a ficar em evidência em abril de 2023, em um dos eventos mais prestigiados de Washington, D.C., um jantar de Estado na Casa Branca. O evento, organizado pelo presidente Joe Biden e a primeira-dama Jill Biden, recebeu o presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol e a primeira-dama Kim Kyung-hee. Para Jolie, o convite foi um reconhecimento de seu trabalho humanitário de décadas, grande parte dele ligado à Ásia. Mas para Maddox, significou algo ainda mais importante. Ele não era mais apenas o garoto que acompanhava a mãe em suas missões. Agora, estava assumindo seu próprio lugar no cenário global. Uma fonte próxima a Jolie explicou a presença dos dois no evento, dizendo à revista People: "As relações entre Ásia e América são importantes para a família de Angelina. Ela e os filhos mantêm laços estreitos com a região, incluindo a Coreia do Sul, há muitos anos. Angelina visitou a Coreia do Sul inúmeras vezes ao longo das últimas 2 décadas por conta de seu trabalho humanitário e de defesa dos refugiados. Angelina e Maddox se sentem honrados por participar deste jantar de Estado." Para Maddox, cuja conexão com a Ásia é profunda, tanto por sua herança cambojana quanto pelo período que passou estudando na Coreia do Sul, esse momento foi mais do que um simples evento formal. Foi o fechamento de um ciclo, um reflexo de sua trajetória, de criança adotada no Sudeste Asiático,
a um jovem que agora pisa no palco mundial com propósito. Então, alguns meses depois, em dezembro de 2024, Jolie fez uma rara e entusiasmada revelação sobre seu filho mais velho durante uma participação no The Tonight Show starring Jimmy Fallon. Sentada diante de Fallon, relaxada, mas claramente orgulhosa, ela compartilhou um detalhe que pegou muitos de surpresa. "Eu sou piloto", começou, antes de acrescentar com um sorriso. "E meu filho Maddox está treinando para ser piloto também. Na verdade, ele já é piloto agora." Não se tratava apenas de uma atualização casual. Era o fechamento de um ciclo. Voar sempre foi uma das paixões de Jolie, uma habilidade que ela buscou com a mesma dedicação que aplicou à atuação, direção e trabalho humanitário. Em 2004, ela obteve sua licença de piloto particular, uma decisão inspirada, em parte, por seu filho. Em uma entrevista antiga, Jolie contou que Maddox, fascinado por aeronaves desde pequeno, foi quem a incentivou a se aventurar nos céus. "Toda vez que o Mad vê um avião, ele fica maravilhado", disse ela na época. "Então pensei, vou aprender a voar." Agora, 2 décadas depois, aquela mesma fascinação havia se completado. Maddox não estava apenas observando aviões, ele estava pilotando. A revelação não era apenas uma notícia sobre as conquistas de seu filho. Era um vislumbre do vínculo único que eles compartilhavam. O filho mais velho de Jolie estava seguindo seus passos, literalmente, alçando o voo. A jornada de Maddox para se tornar piloto não se resumia apenas a aprender a manobrar uma aeronave. Era sobre disciplina, responsabilidade e abraçar um nível de liberdade que apenas o céu podia oferecer. Para alguém que passou a vida transitando entre diferentes mundos, Hollywood, Camboja, Coreia do Sul, havia algo simbólico no fato de ele dominar a arte de voar. Representava a independência, uma declaração silenciosa de que ele estava trilhando seu próprio caminho, separado das imponentes heranças de seus pais. Sua decisão de seguir a aviação também foi um testemunho do tipo de jovem que ele se tornou. Maddox sempre foi visto como o filho quieto e intelectual, aquele que preferia ficar longe dos holofotes, dedicando-se aos estudos e a seus interesses pessoais. E, no entanto, aqui estava ele, escolhendo uma profissão que exigia coragem, precisão e uma confiança inabalável. Para Jolie, ver seu filho assumir o controle de uma aeronave deve ter sido uma experiência surreal. Ela já o segurou nos braços quando bebê, caminhou com ele pelas ruas do Camboja e o guiou através das complexidades da vida. Agora, ele estava voando acima das nuvens, provando que estava pronto para seguir seu próprio caminho. Mas agora, voltamos às perguntas que continuam em nossas mentes. Você acha que Pete e Maddox algum dia farão as pazes? Ou talvez Maddox esteja perfeitamente feliz sendo o principal homem na vida de sua mãe. De qualquer forma, sua jornada tem sido nada menos que extraordinária. Ele correspondeu a tudo o que sua mãe esperava. E talvez tenha lhe trazido mais felicidade do que qualquer outra pessoa jamais poderia. Obrigado por assistir. Conte para a gente nos comentários o que você acha. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos. Até a próxima!